Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante, realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe sim. Bom só existe sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá a todos aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então vamos orar a Deus, a Jesus, aos mestres de luz, e vamos pedir a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos inunde, nos proteja por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante, realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraçareis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe, sim. Bom só existe, sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá todos aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então vamos orar a Deus, a Jesus, aos mestres de luz, e vamos pedir a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos inunde, nos proteja por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus,
santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante, realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe sim. Bom só existe sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá a todos aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então vamos orar a Deus, a Jesus, aos mestres de luz,
e vamos pedir a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos inunde, nos proteja por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante, realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe sim. Bom só existe sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante, realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados
para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe sim. Bom só existe sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá a todos aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então vamos orar a Deus, a Jesus, aos mestres de luz, e vamos pedir a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos inunde, nos proteja por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante,
realizar o Novo Testamento, concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhes então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraçareis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe sim. Bom só existe sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá todos aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então vamos orar a Deus, a Jesus, aos mestres de luz, e vamos pedir a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos inunde, nos proteja por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante, realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe sim. Bom só existe sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá a todos aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então vamos orar a Deus, a Jesus, aos mestres de luz, e vamos pedir a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos inunde, nos proteja por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante, realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe sim. Bom só existe sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante, realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus
atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe sim. Bom só existe sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá a todos aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então vamos orar a Deus, a Jesus, aos mestres de luz, e vamos pedir a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos inunde, nos proteja por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante, realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados,
para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhes então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraçareis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus amava as criancinhas, o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunteis acerca do que é bom? Bom só existe, sim. Bom só existe, sim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Quais? Respondeu ele. E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá todos aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então vamos orar a Deus, a Jesus, aos mestres de luz, e vamos pedir a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos inunde, nos proteja por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos suavizar, relaxar nosso corpo. E vamos agora, nesse instante,
realizar o Novo Testamento. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão, e todos os seres em todos os mundos sejam felizes e iluminados para sempre, eternamente. Vamos nos concentrar em Deus, em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos protegem, que nos iluminam. Jesus atravessa o Jordão e aconteceu que, concluindo